Queridos, graça e paz. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Samuel. Livro do profeta Samuel. Segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, no seu capítulo 23. Quero louvar a Deus por poder voltar a Nurque, poder rever o pastor Elias, sua esposa, a pastora Vilma. Quero aqui também externar os meus agradecimentos, poder rever irmãos também e conhecer outros. Trazemos saudação da Igreja Assembleia de Deus Nova Vida em Medford. Na medida que você encontrar, se coloque em pé. Capítulo 23. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23. Nós vamos ler a partir do versículo 20. A partir do versículo 20. Se você encontrou, diga amém. Se você não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Também Benaia, o filho de Joiada, era homem valente de Gabzil e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também o egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança na mão, mas Benaia o atacou com um cajado. Arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre a sua guarda. Vamos dar um salto para o versículo 30, somente a parte A. Benaia Piratonita. Amém? Podei-vos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Talvez você nunca tenha ouvido falar em Benaia, mas ele é um dos meus personagens preferidos da Bíblia. Tanto é que eu coloquei o apelido no meu filho de Benaia. E hoje vocês vão descobrir por que ele é um dos meus personagens preferidos. Eu nunca vi ninguém pregar sobre Benaia. Um belo dia, fazendo a minha leitura diária, eu que já tinha lido a Bíblia algumas vezes, mas confesso que a história de Benaia, a biografia dele nunca chamou a minha atenção. Até que um dia pela manhã, Deus trouxe uma revelação. Deus me mostrou esse camarada na Bíblia, podemos assim dizer. Mas antes de falar sobre Benaia, permita-me trazer um breve relato histórico. A Bíblia diz que Benaia, ele era um dos valentes de Davi. Davi todos nós conhecemos. A Bíblia diz que no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, que Deus rejeitou Saul. E nesse processo de rejeitar Saul era rei de Israel, Deus então escolhe um novo rei, Davi. E no capítulo 16, Samuel vai à casa de Jessé para ungir Davi. No capítulo 17, 1 Samuel, Davi vence o gigante Golias. E a vida de Davi após a vitória sobre o gigante Golias nunca mais foi a mesma. Por quê? Porque Saul agora o coloca como chefe de tropas. Davi agora se torna general em Israel. E ao mesmo tempo Saul começa a ter ciúme de Davi. Porque nesse interim, Davi já tinha caído na graça de todo o povo de Israel. E Saul então começa a perseguir Davi. E um belo dia Davi
vai para um lugar que a Bíblia o chama, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 22, de caverna de Adulão. A Bíblia diz que a caverna de Adulão era um lugar para pessoas endividadas, apertadas e amarguradas de espírito. Agora, por que Davi foi para a caverna de Adulão? A caverna de Adulão também era um lugar de protesto. Quem é que iria para a caverna de Adulão? Ex-soldados de Saul, pessoas que não concordavam com o sistema, e eles, em forma de protesto, eles então iam para a caverna de Adulão. Ou seja, nós não concordamos. Em outras palavras, eles eram os rebeldes, eles eram oposição. E um belo dia, quem é que aparece na caverna de Adulão? Davi. Davi era o braço direito de Saul. Davi era o grande general de Saul. Davi venceu muitas batalhas. E um belo dia, Davi chega na caverna de Adulão. Parece que eu vejo Davi chegando na caverna de Adulão. Eu não sei se você viu aquele filme, O Gladiador, onde tem o general Máximo. Me parece que é esse mesmo nome. E quando ele aparece, as pessoas vão se levantando, porque já o conhecem, sabem da sua fama, do seu currículo, e começam a saudar. E quando Davi entra ali, a ficha daqueles ex-soldados de Saul cai. Opa, se Davi está aqui, significa que Davi também não concorda com o sistema. Significa que Davi também veio aqui para protestar. E ali então surge a história dos valentes de Davi. E ele sai então da caverna de Adulão com 400 homens, 400 valentes, homens preparados, homens fortes, homens que serviram um dia a Saul, ex-soldados de Saul. Então começa agora a história dos valentes de Davi. Pastor, basicamente qual era a função dos valentes de Davi? Os valentes de Davi eram um bando que protegiam fazendeiros e vilas nas fronteiras e recebiam alimento em troca. E é neste contexto que eu quero apresentar para os irmãos um homem chamado Benaia. A Bíblia diz que Benaia foi um dos valentes de Davi. E no capítulo 23 de 2 Samuel, a Bíblia fala sobre os valentes de Davi. E a Bíblia destaca apenas alguns, não eram 400, a Bíblia destaca apenas alguns. Deixa eu te ensinar algo nesta noite. Todas as vezes que a Bíblia destaca o nome de uma pessoa, significa que esse alguém foi muito especial e muito importante. No sentido positivo, porque a Bíblia destaca algumas pessoas no sentido negativo. Mas nesse sentido que eu quero dizer, a Bíblia destaca o nome de Benaia. E a Bíblia diz também Benaia, filho de Joiada.